Galerinha querida, segue o baile. Olha só, então nós estamos estudando, só relembrando, a classificação dos atos processuais. Então eu disse nos nossos últimos encontros que não há um consenso por parte da doutrina e que dois são os critérios utilizados. O critério objetivo, que leva em conta para classificar o ato o seu conteúdo, e daí nós colocamos para os senhores a classificação em atos postulatórios, negociais, instrutórios, decisórios e reais. E falamos a respeito de cada um deles. Depois nós enfrentamos a visão subjetiva, que agrupa os atos processuais de acordo com o sujeito que o praticou, que foi exatamente o critério adotado pelo CPC. Vejam lá a partir do 200, que ele define os atos processuais das partes. Posteriormente, no 203, ele fala sobre os pronunciamentos do juiz, e a partir do 206, ele trata dos pronunciamentos do escrivão ou do chefe, do diretor de secretaria. Essa classificação ela é incompleta, como dissemos, tendo em vista que, além das partes do juiz e do escrivão, outros praticam atos dentro do processo, como uma testemunha, um oficial de justiça, um perito, um outro auxiliar do juízo, um intérprete, o tradutor, o depositário, o leiloeiro. Pois bem, nós não podemos nos esquecer de uma classificação que era proposta pela Ada Pellegrini Grinover, de saudosa memória, que levava em conta, para classificar os atos processuais, a soma múltipla das suas atividades. Então, de acordo com esse critério proposto pela Ada, os atos processuais, eles classificam-se em simples e compostos. O ato processual simples, ele se traduz na maioria dos atos processuais, pois ele se exaure numa só conduta. Como exemplos, eu posso eu posso indicar a citação, o ato de citação do réu, a intimação de uma das partes para praticar um ato no processo. E complexo é aquele formado por um conglomerado de atos processuais unidos por um critério de tempo e finalidade. Aí eu vou perguntar para os senhores o seguinte: qual que é o melhor exemplo que nós temos de um ato complexo? O melhor exemplo que nós temos de um ato complexo é da audiência de instrução e julgamento. Nela acontecem vários atos, unidos por um critério de tempo e de finalidade. Vejam só, o primeiro, o pregão, quando o juiz manda dar ciência às partes acerca do início dos trabalhos em audiência. Depois nós temos a tentativa de conciliação, 2. Depois, a renovação dos pontos controvertidos para poder otimizar a produção da prova que vem logo após. Então, 3. Iniciando a produção da prova oral, a oitiva do perito ou dos peritos assistentes presentes. 4. Após a coleta do depoimento pessoal das partes. 5. Logo em seguida, a coleta na oitiva das testemunhas das partes. 6. Fim da produção da prova oral, os debates orais. 7. E finalmente a sentença. 8. Então olha só, 8 atos unidos por um critério de tempo e de finalidade. Melhor exemplo que nós temos do ato que se classifica como complexo. A partir da classificação, então,
é preciso fazer uma observação com os senhores que na prática do ato, ou na prática dos atos processuais, devem ser observados alguns princípios. Entre eles, nós poderíamos falar a respeito do princípio da tipicidade, do princípio da documentação, do princípio da publicidade, entre os mais importantes. Em instantes eu comento a respeito destes princípios.